Olá, meu nome é Leandro, eu sou professor de matemática formado pela UFMG em 2018. Eu leciono em duas escolas, uma na rede particular e outra na rede estadual de educação de Minas Gerais. Em ambas as escolas, eu leciono para o ensino fundamental 2, do sexto ao nono ano. Eu também faço parte da equipe do portal Quebra-Cabeças de Matemática, vinculada ao IMPA e ao OBMEP. Nesse vídeo, eu venho divulgar como eu tenho ensinado as construções geométricas para os meus alunos. Nos anos anteriores, eu sempre ensinei as construções geométricas utilizando o compasso, par de esquadros, a régua, o transferidor, e nesse ano as coisas foram um pouquinho diferentes. Além de fazer toda essa construção no papel, eu ensinei aos meus alunos como reproduzir essa construção no GeoGebra, e a partir dela explorar as propriedades que no papel ficam inviáveis de ser exploradas. E essa parte de exploração é a parte mais interessante de fazer a construção no GeoGebra. Então eu vou mostrar a partir de agora como é que eu tenho feito com os meus alunos. Eu imagino que todos devam conhecer já o site do GeoGebra, mas para quem não conhece, essa aqui é a página inicial do GeoGebra. É interessante que o professor tenha um cadastro no site para que ele repasse as atividades aos alunos. Não é necessário que os alunos façam um cadastro, apenas o professor. Tudo que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, a gente fez tanto no papel quanto no GeoGebra. Então todas as atividades que serão apresentadas aqui estão na versão do GeoGebra, mas os alunos também reproduziram ela no papel, utilizando os instrumentos geométricos, como compasso, transferidor, régua, partes quadros. Essa aqui foi uma das atividades que os alunos fizeram. Nela tinha um triângulo e ele tinha que traçar as medianas desse triângulo e verificar onde elas se encontram, que seria o baricentro. No caderno, então, ele tinha que determinar o ponto médio de cada um dos lados e depois ligar esse ponto médio ao vértice que está oposto, assim fazendo a mediana. Aqui ele coloriu a mediana, ó, ele fez a mediana verde, ele fez a mediana rosa e fez a mediana laranja. O encontro das três medianas resultou no baricentro, que é esse ponto N. Para poder determinar qual era o ponto médio, ele fez uma das construções que a gente já havia aprendido, que é a mediatriz. Então ele fez essa parte aqui pontilhada, que é a construção da mediatriz, para chegar na conclusão que o K era o ponto médio do segmento F, e depois ele fez a parte verde, que seria a mediana, ligando o vértice oposto ao K, que é o ponto médio. Depois, ele fez a mesma coisa para o segmento rosa e para o segmento laranja. Só que ao invés de fazer o ponto médio por essa construção, ele fez utilizando a ferramenta ponto médio. O GeoGebra aqui tem várias ferramentas, ele utilizou uma que chama ponto médio. A partir dele, ele fez a ligação com o vértice oposto e traçou as medianas, e o encontro das medianas resultou no baricentro, que é o ponto N. Qual que é a parte interessante do GeoGebra? Além de conseguir reproduzir isso daqui e ele poder colorir, ele pode explorar outras coisas que são muito interessantes. Por exemplo, e se eu tivesse feito as circunferências, as duas com o mesmo raio, mas um raio menor do que foi feito agora? Por exemplo, assim. O que aconteceria? Será que continuaria marcando no mesmo ponto médio? E se ela fosse muito pequena? Por que ela sumiu? Porque as duas não se encontraram. Ou se ela fosse muito grande? Ela pode passar dos pontos E e do F? Então é interessante que eles explorem isso. Por exemplo, também, se o vértice D fosse um pouco mais para cima. Aqui tem como a gente desbloquear o ponto. Se o ponto D fosse um pouco mais para cima. As medianas continuaram encontrando. Se ele fosse um pouco mais para o lado. Se ele fosse para baixo. Se ele fosse para cá. Observem que as medianas elas nunca deixam de se encontrar. Ó, as três retas coloridas, verde, laranja e rosa, elas continuam se encontrando. E essa parte é muito interessante, é mostrar aos alunos que as propriedades, elas estão ali e que elas podem ser exploradas. Essa foi outra atividade que meus alunos fizeram, em que eles tinham que dividir o segmento FG em 5 partes iguais. Então, para poder fazer essa divisão do segmento FG em 5 partes iguais, ele traçou uma semirreta, fez os arcos de mesmo tamanho, e depois fez as retas paralelas pela interseção desses arcos. Então ele conseguiu dividir. E o legal do GeoGebra é que ele consegue conferir as medidas se realmente são as mesmas, e como eu falei, ele também consegue explorar. Por exemplo, se o segmento FG fosse um pouquinho maior, se ao invés de terminar aqui, ele terminasse aqui, será que continua dividido em 5 partes iguais? E olha que legal, aqui embaixo ele mostra exatamente o mesmo tamanho, ó. Se ele fosse um pouquinho mais para cima, se ele fosse menor, se ele fosse maior, se ele fosse para cima, para baixo, ele consegue explorar todas essas ferramentas aqui. E isso é muito legal, os alunos adoram. Fora essa parte de colorir, né, que para eles também é um máximo. Essa aqui, por exemplo, ao invés de dividir o segmento em partes iguais, ele tinha que dividir o segmento em partes proporcionais. Então, olha que bacana também, ó. Tem a ideia de proporção aqui inferida. O segmento AN,
o segmento NO e o segmento OB seguem essa proporção de 5, 2 e 1. Então, se a gente dividir, por exemplo, o segmento AN, o valor dele, pelo tamanho do segmento NO, vai ser o mesmo resultado da divisão de 5 por 2, e assim por diante. Além disso, a gente pode alterar o raio das circunferências, e eles continuam lá proporcionais. Nessa outra atividade, os alunos tinham que traçar as retas tangentes à circunferência, passando pelo ponto F. Então, essa construção foi toda trabalhada no caderno com os alunos, e depois eles reproduziam aqui. E o legal é que, por exemplo, no caderno, ele reproduz, ele entende, tudo bem. Mas no GeoGebra, ele consegue mover, e a reta continua sendo tangente. Olha que legal, se eu pegar o ponto F e eu mover ele, a construção é tão bem feita que ela não se altera. Mas como que você pode fazer isso com os seus alunos? O primeiro passo é criar as atividades. Então, aqui, por exemplo, eu já criei essa atividade que ele tinha que construir uma reta paralela à reta que está em laranja, passando pelo ponto A, utilizando uns processos que a gente estudou na apostila. Então, essa era a primeira atividade. Você consegue colocar mais de uma atividade para os alunos fazerem, ó. Essa aqui é uma outra atividade e essa aqui é uma outra atividade. E qual que é o legal do GeoGebra? Você cadastra as atividades. Então, por exemplo, aqui, ó, cadastrei 3 atividades. Eu clico aqui em Create Class, ele vai criar uma classe, você define o nome para essa classe, aí ele vai criar. E quando ele criar, ele vai te dar um link. E esse link você envia para os alunos e eles fazem as atividades que você pode acompanhar em tempo real. Então, você enviou o link para os alunos, eles vão entrar na atividade, vão digitar apenas o nome, não tem que fazer nenhum cadastro, eles digitam o nome e começam a fazer as atividades. Quando os alunos começam a fazer as atividades, elas aparecem assim para a gente, ó. Por exemplo, essa turma aqui. Os alunos começaram a fazer as atividades e foram aparecendo ao vivo aqui para mim. Então aqui, ó, são todas as atividades que os alunos foram desenvolvendo. Tem ainda a opção, por exemplo, caso eu queira ver uma atividade maior, porque aqui está sendo a miniatura, né, do que eles foram fazendo, que eu consigo ver toda a turma ao mesmo tempo. Mas se eu quiser ver uma atividade maior, eu posso simplesmente clicar nela, o GeoGebra vai carregá-la para mim e vai mostrar a atividade que o aluno fez, exatamente do jeito que ele fez. Eu consigo, inclusive, explorar isso daqui, ó. Eu consigo mexer na atividade que foi feita pelo aluno, mas se eu mexo aqui, o aluno não consegue ver lá, não. Mas, por exemplo, se ele atualiza lá, se ele faz uma outra coisa, quando eu volto para essa tela, eu consigo ver em tempo real qualquer atualização que ele fizer lá. Então, se ele criou um ponto, aparece aqui para mim que ele criou um ponto. Se ele criou um segmento, aparece para mim que ele criou um segmento. E assim por diante. Então, essa ferramenta é excelente. Claro que aqui eu escondi o nome dos alunos, mas ela aparece exatamente com o nome de cada um, o nome que eles colocaram lá para poder entrar na atividade. Aqui é um outro exemplo de uma outra atividade que eu passei. Essa foi uma daquelas questões que eu mostrei anteriormente, em que os alunos tinham que traçar as duas retas tangentes a uma circunferência. Então, aqui mostra as atividades de cada um dos alunos. A gente consegue entrar, ver o que eles fizeram. Isso aqui é muito interessante, dá para explorar demais com os alunos e eles adoram. Quando eles reproduzem no caderno e depois reproduzem no ambiente virtual, que seria aqui utilizando o GeoGebra, eles conseguem gravar muito melhor as construções geométricas. E a experiência que eu estou tendo esse ano foi marcante, porque os alunos têm um domínio muito maior do que dos anos anteriores. Porque quando a gente vai fazer uma construção geométrica, tem uma série de passos. E como eles podem explorar esses passos aqui no GeoGebra, fica gravado na cabeça deles de forma muito mais fácil. Eles adoraram, foi uma experiência excelente. Uma vantagem de utilizar o GeoGebra é que ele atende uma das condições da BNCC. Então, por exemplo, na habilidade 15 do 8º ano, proposta pela BNCC, os alunos têm que construir bissetriz e mediatriz a partir de softwares de geometria dinâmica. E o GeoGebra faz exatamente isso. Ele é um ambiente virtual de geometria dinâmica e ele faz exatamente a construção de mediatriz, de bissetriz e de diversas outras coisas. Então é isso, o objetivo desse vídeo é apresentar para vocês como eu tenho utilizado o GeoGebra nas minhas aulas para o Ensino Fundamental 2. Muito obrigado e até mais!